E agora, chegou o momento de a gente falar, como a gente prometeu no começo do programa, sobre como melhorar sua comunicação. Para isso, eu tô aqui com a Larissa Markevitz. Falei certo, Larissa? É, Markevix. Markevitz. Seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois. Obrigada, Bárbara. A Larissa, que ela é especialista em comunicação clínica e psicologia clínica e comunicação interpessoal, é professora na Verbalize, sócia no espaço Contato Psicologia, especialização em neurociência e comunicação em ambientes corporativos. E Larissa, o que você trata muito lá na Verbalize é como usar a inteligência emocional na comunicação. E é muito curioso, né? As pessoas às vezes querem um curso de oratória, ou querem uma fonoaudióloga, o que é muito importante também. Sim. Mas às vezes essa trava, esse é muito mais de um fundo emocional, psicológico, do que necessariamente alguma disfunção na língua, no jeito de falar, alguma trava, né? Isso mesmo. E lá na Verbalize a gente cuida muito da questão da inteligência emocional, mas também do conteúdo e da forma. Ou seja, os 3 pilares para a nossa queridíssima comunicação. A gente começa geralmente o curso, agora a gente começou uma turma recentemente e a próxima turma já vai começar agora em abril. E o primeiro pilar que a gente inicia a turma é o da comunicação voltado para a inteligência emocional. Então, dentro desse processo, a gente percebe muita questão do medo de falar em público. E quando a gente entra no pilar da inteligência emocional, o que os alunos trazem muito? Provavelmente um trauma de infância. Então, lá na infância, lá na escola, nas primeiras apresentações que tinham que ir ali na frente, ou então até a apresentação, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família, como tem mais hoje em dia, os alunos travavam, de alguma forma. E isso acabava impedindo com que eles conseguissem fazer apresentações futuras. Depois, na faculdade, a gente se vê mais uma vez com essas travas, por isso que a gente gosta, e eu, muito suspeitamente, gosto tanto do pilar da inteligência emocional, com esse olhar especialmente feito para a comunicação. E existem ferramentas que podem, são ferramentas só de longo prazo, existem ferramentas de curto e médio prazo para a gente conseguir identificar e destravar esses bloqueios? Sim, durante o curso a gente vai aprendendo diferentes estratégias, diferentes ferramentas, às vezes algumas dicas também de como lidar com esses medos. Por exemplo, eu estou aqui te dando essa entrevista e aparentemente está tudo bem. Ninguém sabe como eu estou me sentindo. Ou seja, eu estou com o meu medo de fazer algo novo, estou aqui um pouco com a mão gelada, um pouco suada com a mão, mas ninguém sabe. Se eu não falar, todo mundo vai falar, nossa, a Larissa se apresentou super bem, parabéns. Mas, na verdade, eu estou lidando com as minhas inseguranças. Então, de acordo com as estratégias que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, eu consigo lidar com o meu medo, consigo lidar com a minha insegurança e consigo, inclusive, fazer uma participação igual eu estou fazendo aqui com você hoje. E durante as aulas a gente vai olhando muito para isso, de quais são esses medos, o que você tem de ferramenta para lidar com esses medos. E vamos também praticando muito para poder enfrentar esse medo. É muito curioso, né? Assim, às vezes eu acho até um pouco, às vezes, meu Deus do céu, é muito cruel, porque para você lidar com medo, você tem que fazer. É muito assim, às vezes é contra-intuitivo, não, mas eu preciso parar de ter medo para fazer. Não, você tem que fazer um pouco com esse medo, lidando com esse medo. Isso que é um pouco difícil depois da gente dar esse start, começar fazer essa roda, girar nesse comecinho, né, para entender isso, que vai precisar, como se diz, de muita prática. Sim, por isso que é muito importante também, uma das estratégias, uma das ferramentas que a gente tem é a questão das habilidades interpessoais. Então, quem são as pessoas que estão ao seu lado que vão te auxiliar nessa caminhada? E o que a gente busca, inclusive, é isso. A gente tem diversos combinados lá na Verbalize e um deles é justamente do não julgamento. E toda a turma Criar esse ambiente seguro, né? Isso. Um ambiente seguro, livre de julgamentos. E a turma está ali voltada para isso. Porque o que nos une inicialmente é justamente essa dificuldade de falar em público. E todo mundo, não é uma coisa assim somente os alunos, os professores também. Os professores também têm as próprias dificuldades. Mas vão, falamos todos sobre essas dificuldades para que justamente os alunos percebam que existe uma humanização, sim, existem pessoas humanas ali do outro lado, à frente da turma, mas que muitas vezes também a gente troca de lugar com os alunos, muitas vezes, ou melhor, em todas as aulas, a gente troca de lugar com os alunos, eles sobem ao palco para poder fazer cada um a sua própria apresentação. Então, o que a gente busca é justamente mostrar que todo mundo está ali no mesmo barco.
A diferença é quais são as estratégias e ferramentas que você está utilizando para poder navegar. Que ferramentas, você pode dar mais um exemplo de uma ferramenta ou uma dica que vocês utilizam que tem um efeito legal para o nosso ouvinte poder visualizar que tipo de estratégias vocês utilizam? Toda aula a gente tem a apresentação final, a dinâmica final gravada. Qual é o intuito dessa dinâmica final gravada? Que depois o aluno consiga se ver em casa. Em casa, quando esse aluno vai se ver, e eu posso falar também como aluna Verbalize, foi dessa forma que eu entrei lá, a gente dá de cara ali com todos os nossos defeitos. A gente se julga muito. Mas é a partir desse movimento de autopercepção que a gente pode, inclusive, perceber onde precisa melhorar. Onde eu posso treinar mais durante as aulas. Ah, maravilha. E você vê como não é uma coisa de poucas pessoas, é só comigo, esse medo. A gente entrevistou aqui a Sandra Pera na sexta-feira, ela na quinta, e ela quer ter um show aqui em Brasília, que é uma das maiores cantoras, intérpretes, diretoras. Ela falou que todo show ela morre de medo, assim. E a primeira música, ela fica tentando um pouco evitar o olhar, fica tentando até ganhar uma intimidade com o palco, e na segunda para frente ela vai e se solta e tem uma comunicação melhor com o público. Vários jornalistas, né, famosos, vivem falando desse medo que é eterno. E é engraçado, mas existem formas da gente lidar para não perder todo o potencial que a gente tem, todo o conhecimento que a gente tem para dividir, para compartilhar. Eu vejo muitas pessoas com um conteúdo incrível, com experiências maravilhosas, que muita gente ganharia ouvindo essa pessoa, mas aí tem essa trava, tem esse bloqueio e não consegue, né? Então, assim, não é coisa só de poucas pessoas, são muitas pessoas lidando e aí buscando ferramentas que nem essa para tentarem naturalizar e poderem compartilhar o seu conhecimento, toda a sua informação. Vocês devem ver muito isso lá, né? Uma das estratégias que a gente fala muito é do poder das perguntas. Da gente se questionar. Olha. Quais são as perguntas que eu posso me fazer para poder comprovar a minha eficácia, o meu conhecimento, a minha habilidade em fazer aquilo dali. Por exemplo, para eu vir para cá hoje, eu fiz uma revisão da minha caminhada profissional. Qual é o conhecimento que eu tenho? O que eu estudei depois da minha formação? Quais foram as formações que eu busquei para complementar todo esse conhecimento? Há quantos anos eu estou na estrada? Então, todas essas perguntas eu faço para poder falar, Larissa, você consegue? Validar. Você é capaz? E essas perguntas eu também posso fazer, inclusive, para os alunos. Qual é a sua trajetória para chegar até aqui na Verbalize? Porque nem todo mundo já busca um curso de comunicação e oratória de primeira. Às vezes, a gente faz toda uma trajetória para poder chegar na hora do curso. Então, fazer essas perguntas também é uma forma muito interessante para a gente se validar, para a gente comprovar que a gente tem potencial, sim. E aí, a partir disso, eu vou compartilhar o quê? O conteúdo que eu adquiri ao longo de anos. E também vamos explorar as diferentes formas de fazer isso. E uma das formas, inclusive, é disseminando esse conhecimento na rádio. Sensacional. Larissa, quem quiser mais informações sobre o seu trabalho, também dentro da Verbalize, qual é o melhor caminho? Pode entrar no Instagram da Verbalize, que é @verbali.z, e lá vão ter diversas as informações, tanto sobre as turmas, que são a Academia Verbalize, como também o nosso trabalho em company, que é feito dentro de empresas, como também o evento que a gente vai ter agora em abril, o Verba Talks, que é um dos eventos de entrada também na Verbalize. Acompanhando lá o Instagram, vai conseguir ter todas essas informações. Muito obrigada pela participação, obrigada por estar mudando aí a vida de tantas pessoas também, Larissa. Obrigada, Bárbara.